Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e expressar a minha alegria mais uma vez aqui para nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero mostrar aqui para alguns irmãos sobre um tema que estamos estudando sobre a grande tribulação. Isto, vamos estudar agora as bodas do Cordeiro e, já tive a oportunidade de estudar sobre as bodas do Cordeiro e estudar sobre agora a grande tribulação. A grande tribulação. Existem muitas dúvidas ainda com respeito à grande tribulação, em que muitos cristãos eles ainda têm dúvida se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Eu quero só enfatizar aqui para os irmãos. Existem muitos comentários com respeito a isso, sobre a grande tribulação, e eu quero dizer para os irmãos que existem muitas linhas de pensamentos, escatologicamente e teologicamente falando, mas escatologicamente falando, existem muitas linhas de pensamentos, pessoas ensinando que a igreja irá passar pela grande tribulação, mas eu digo, como base na palavra de Deus, respaldado na palavra de Deus, que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu já digo para os novos convertidos, para os que estão começando agora, para muitos irmãos antigos, que não têm um bom costume de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, mas digo para os irmãos com toda humildade: pode descansar de que, se você for fiel ao Senhor, a igreja pura, santa e imaculada em todo o mundo, isso é, em todo o mundo, se for fiel, irá morar com o Senhor. E segundo a promessa de Deus, a igreja não irá passar pela grande tribulação, tá? Outra coisa, existe uma pergunta em um mundo evangélico perguntando se haverá salvação na grande tribulação. Essa lição, a lição 8, fala o tema: a grande tribulação. Existem várias linhas de pensamento que nós analisamos também para não cair no laço, tá? Não cair no laço destas linhas de pensamentos errôneas. Eu quero passar aqui para os irmãos, tá? Eu quero ler aqui para os irmãos capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10.
versículo 10 de Apocalipse, uma promessa fiel para a igreja de que ela não irá passar pela grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas eu quero, já de antemão aqui, pegar a lição e pegar a Bíblia Sagrada, Apocalipse. Não tenho nenhuma condição, mas o Senhor tem para nos ajudar. Capítulo 3, versículo 10, a promessa fiel de que a igreja não irá passar pela grande tribulação, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então essa é uma promessa fiel para sua igreja na face da terra. A leitura em classe está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, né? Versículo 13 a 14. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E um dos anciões me falou, Apocalipse capítulo 7, e agora entra aquela pergunta: se haverá ou não salvação na grande tribulação. Eu digo pelas Escrituras, como as Escrituras me ensinou, que haverá salvação na grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 13, que diz assim: e um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14 do capítulo 7 de Apocalipse: e eu lhe disse-lhe: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, eu pergunto aqui: o que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação? E para quem será a grande tribulação? Eu já falei aqui em um dos comentários sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Para os irmãos terem uma ideia sobre o que é a grande tribulação, os irmãos vão ler aí de novo no capítulo 24 de Apocalipse, de Mateus, versículo 21 em diante, e Apocalipse 7, versículo 13 e 14, mas já é um espaço para aquelas pessoas que viverem na grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Pelo que eu entendo, segundo os comentaristas deste livro, né, de Saulo Soares, a grande tribulação, palco do anticristo, eu aprendi muito. Eu quero dizer para os irmãos que posteriormente vão ver esse vídeo, eu quero dizer para os irmãos que eu li 3 vezes esse livro, li e reli 3 vezes, e digo para os irmãos que eu aprendi bastante e ainda quero aprender mais. Mas o que eu aprendi, o que é a grande tribulação e quando acontecerá, o dia do Senhor ou a grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 14, será a época em que o mal se desenvolverá
com uma rapidez nunca antes presenciada na face da terra, para cumprir o propósito predeterminado por Deus em sua palavra. Como vimos anteriormente, segundo o comentarista aqui, os diferentes nomes que a Bíblia usa para descrever este período reiteram a afirmação sobre a grande tribulação. Alguns profetas vão além da nomenclatura e descreve aquele período tenebroso como detalhes assombrosos. E vejamos, Sofonias diz que aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de treva e dia de escuridão, conforme Sofonias capítulo 1, versículo 15. Isaías reforça: é a indignação do Senhor sobre todas as nações, conforme Isaías 34, versículo de 1 a 3. Joel assevera que aquele dia virá como uma assolação para o Todo-Poderoso. Para o Todo-Poderoso. Daniel ressalta que será um tempo de angústia, e Jeremias completa: tempo de angústia para Jacó. Um tempo de angústia que Daniel falou, capítulo 12, versículo 1, e Jeremias completa: tempo de angústia para Jacó. Jacó, que é Israel, a simbologia, aquela mulher que representa Israel, no capítulo 12 de Apocalipse. Agora vamos falar sobre o propósito divino da grande tribulação. Vejamos que o propósito de Deus adverter ou mostrar este grande mal, eu quero dizer que o propósito divino da grande tribulação, mesmo que a angústia advine seja especialmente distinta para Israel, porque o propósito da grande tribulação será primeiro para Israel, porque Israel foi o que rejeitou o Messias, tá, irmãos? Foi o que rejeitou o Messias. Capítulo 1, versículo 11 de João: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. A nação de Israel era a ser escolhida para a pregação do Evangelho, mas eles rejeitaram, e Deus abriu a porta também para os gentios, porque Israel, a nação de Israel, rejeitou a promessa de Deus. Então, essa tribulação será destinada para Israel, mas o mundo também experimentará os catastróficos castigos divinos. Citaremos a seguir dois propósitos principais para justificar o grande e terrível período tribulacional. Primeiro propósito será levar Israel a receber o Messias, mesmo que não seja o Israel todo. Quero repetir isso aqui para os irmãos: mesmo que não seja o Israel todo de Deus, a nação literal da onde o Messias veio, tá? Aonde o Messias veio, Israel, nem todos serão salvos naquele dia, mas também nem todos os gentios também serão salvos naquele grande dia, no dia da grande tribulação. Jeremias profetizou que esse tempo seria identificado como o tempo de angústia para Jacó. A palavra Jacó aqui, né, significa Israel, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó, teu nome não será mais o que? Jacó, não é assim? Mas será Israel. O que nos leva a crer que esse momento será especialmente para os israelitas, pois todos os eventos preditos pelas Escrituras para este período se relacionam, segundo o anjo Gabriel, ao povo de Daniel e a Jerusalém
e aos sacrifícios e ofertas e manjares, conforme Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Meus irmãos, quando Jesus Cristo falou, olhai para a figueira e veja que os seus frutos estão tenros, aí está perto o verão, que está no Novo Testamento, este versículo para nós. Eu quero acrescentar aqui e dar o cumprimento de que a figueira simboliza a nação de Israel literal, e o verão significa o próprio Jesus. O verão é forte, é poderoso, é intenso. Assim o verão representa Jesus Cristo como o Senhor, que sempre profetizou acerca da nação de Israel que iria sofrer, mas que os remanescentes iam viver para a glória de Deus Pai. Então, o que nos leva a crer é que esse momento será especialmente para os israelitas. Quando Jesus falou a respeito desse tempo, num dos seus discursos, alertou: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem nos sábados. Veja a expressão, no sábado. Mateus capítulo 24, versículo 20. Dessa maneira, sacrifícios e ofertas de manjarem, o povo de Daniel, Jerusalém, o Salmo, entre outros exemplos simbólicos judaico, tipificava tanto a experiência política quanto a experiência religiosa de Israel. Logo, o propósito de Deus para com Israel na tribulação será levar-lhe a conversão, se arrepender dos seus erros. Quando isso acontecer, Jesus voltar, no final deste período, os judeus receberão, pois a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém olharão para mim, diz o Senhor, a quem transpassaram e o prantearam como pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Esses juízos sobrevirão ao povo de Jacó, porque eles rejeitaram o Deus Trino. Eles rejeitaram o Deus Trino. Agora falamos do primeiro propósito, que foi levar Israel a receber o Messias. O segundo propósito, eu quero aqui falar, você vê que quando Jesus veio à terra, profetizado pelos profetas, você vê que eles rejeitaram, os judeus rejeitaram, o próprio filho, o próprio pai, rejeitaram o pai quando pediram um rei, um rei a Samuel. E disse o Senhor a Samuel: ouvi a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu reinar sobre eles. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 a 7. Já no Velho Testamento, isso, o povo de Israel rejeitaram a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles rejeitaram o Messias, Filho de Deus. Quando Pilatos, num julgamento de Jesus, disse-lhe aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles disseram, e eles bradaram: tirai, tirai, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: não temos rei senão César. Porque na época, os irmãos sabem muito bem, que César reinava ali como cabeça, como rei, que muitos adoravam como rei. Eles rejeitaram o rei principal, universal, mundial e eterno, que foi o rei Salvador Jesus Cristo, conforme João capítulo 19, versículo 13 a 15. Segundo propósito, trazer o juízo sobre o mundo. O propósito da grande tribulação, eu quero dizer para os irmãos, para repetir as palavras, o propósito
né, o objetivo de Deus para trazer a grande tribulação não é somente especificamente para Israel, apesar que Israel, né, como culpado também rejeitou o Messias, como já falei aqui em João capítulo 19, versículo 13 a 15, né, quando Pilatos o interrogou dizendo: a quem vos solte, né? Aí os principais do sacerdote rejeitaram o Messias e botaram Cristo para ser crucificado. E o segundo propósito é trazer o juízo sobre todo mundo, sobre toda a nação. No livro de Apocalipse, Jesus Cristo fala à igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eu quero me deter aqui que existe muitas doutrinas por aí concernente à grande tribulação, e alguns professores escatológicos, né, que se dizem professores do pensamento positivo sobre a escatologia, da linha de pensamento escatologicamente falando, que ensinam sobre muitas linhas de pensamento sobre o pré-tribulacionismo, que em caráter coerente, um pensamento coerente e o que está provado pelo ensinamento escatológico, o círculo, eu gosto muito de repetir, esse círculo que é fechado. Por que é fechado? Porque não há abertura para outros ensinamentos escatológicos errôneos, né? Apesar que existem muitos ensinamentos errôneos sobre a grande tribulação, que ensinam que a igreja irá passar pela grande tribulação. Isto eu vou mostrar para vocês lá na frente. Mas a linha de pensamentos escatologicamente fala sobre o pré-tribulacionismo. O que é pré? É tudo aquilo que é antes da estreia de algum acontecimento, de alguma coisa que irá acontecer. Então isso significa pré-tribulacionismo. Então a doutrina, né, ou a linha de pensamento escatologicamente falando sobre o pré-tribulacionismo, a doutrina pré-tribulacionista defende a tese de que a igreja de Cristo será arrebatada, retirada da terra antes que se inicie o período da grande tribulação, onde se interpretam as profecias bíblicas de forma literal, e tem grande base no dispensacionalismo, ou seja, na dispensação, naquela dispensação, crendo que Israel e igreja são dois grupos distintos, havendo o plano de Deus exclusivo para Israel como para a igreja, e que a grande tribulação é uma dispensação onde Deus tem como objetivo trabalhar com Israel e não com a igreja, já que teve o seu período de salvação na dispensação da graça. Abaixo ainda há sobre uma linha de pensamento sobre pós-tribulacionismo. O que é pós? Tudo aquilo que é após. Após o acontecimento. A doutrina do pós-tribulacionista vem ganhando espaço entre os estudiosos das escatologia. Este movimento ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação, ou seja, passará pela grande tribulação e até a segunda vinda de Cristo, ou seja, na segunda parousia de Cristo, a igreja estará ainda aqui na terra, passando pela grande tribulação. Isto é errado, isto é errôneo, isto é antibíblico, isto é uma heresia, onde
será arrebatada até as nuvens, onde se encontrará com Cristo e retornará imediatamente, né, à terra.